Mi, Pronto. perfeito, Mi. Iniciando a gravação. Prontinho. Está com você. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a Boa participação de todos tarde. vocês. Ah, coisa boa! Vi que tem gente que está com problema com a câmera, assim, ó, vamos tentando conforme a Mi orientou, tá? E quem não tiver câmera mesmo no computador, mas por favor, faz como a Mi falou, entra ali no chat, o importante é interagir com o professor e participar. Eu sou a Gabi, tá? Do NRM, o comercial aqui da unidade de Blumenau, né, da Faculdade de Senac. Eu estou muito feliz de estar participando com vocês. Hoje é o nosso dia atípico, por isso que eu estou aqui tentando fazer alguns feitiços, porque está no dia da nossa bruxaria de Halloween, então eu sou uma bruxinha, tá? E aí a gente está fazendo aqui concurso de fantasia, né? A gente fez da sala mais decorada, porque nosso ensino médio é assim, gente. Nosso ensino médio ele é muito legal, tá? Hoje o objetivo dessas nossas aulas, além de ter, claro, explicações maravilhosas ali vindo da professora Simon, que hoje a gente vai começar com história, é que vocês conheçam um pouquinho como é o dinamismo, como é que o Senac faz, como é que pode ser gostoso aprender qualquer disciplina com a gente, tá? E muitas vezes, professor, a gente não faz assim, a gente usa até inclusive um Halloween, tá, gente? Até uma fantasia, até algumas atividades divertidas assim para aprender, não é, professor? É isso mesmo, isso mesmo. Então vamos Bem aproveitar dinâmico, bastante hoje. Oi? bem dinâmico mesmo as Não estruturas. é? É Eles isso. vão ver como é que é hoje na aula do professor Simon, mas vocês vão gostar bastante, tá, gente? Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que está participando, a mim, ao professor, deixa a palavra agora com ele. Excelente aula a todos e qualquer dúvida a gente vai estar aí à disposição também, o professor em tempo real também, tá bom? Um abraço. Muito bem. Agradeço, Gabi, agradeço Michele, né, que está aí conosco também. Gente, primeiro, boa tarde a cada um de vocês. Eu me chamo Simon Coelho, sou professor aqui da Faculdade Senac Criciúma, já completando aí no próximo ano 10 anos. O professor trabalha na graduação, tá, com vários cursos e atuo também no ensino médio. No ensino médio, o professor trabalha com a unidade de História, Sociologia e Filosofia, tá? Eu confesso que eu sou apaixonado pelo Senac, tá? Sou apaixonado, assim, pelos meus alunos. E eu costumo falar que eu não sou professor, estou professor. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica hoje, tá? Nesse primeiro momento, eu sei que vocês estão aí com os computadores, com os celulares de vocês. Eu gostaria, vou dar um tempinho aí de uns 5, 6 minutinhos, para vocês resgatarem nas redes sociais de vocês uma foto de uma viagem que vocês tenham feito fora de Santa Catarina, ou, vamos fazer assim, ó, ou dentro de Santa Catarina, de outra cidade que não seja a sua cidade. Vou dar esse tempinho para vocês ali de 6 minutos. A nossa aula, a gente vai ter um intervalo, ali próximo às 3 horas da tarde também, tá? E aí depois a gente retoma, 3h10, e aí finaliza próximo às 4 horas da tarde. A todo momento vocês podem estar fazendo perguntas ao professor, tá? Bem tranquilo. A gente vai trabalhar aqui hoje um pouquinho sobre estratificação social, feudalismo, um pouquinho também sobre patrimônio cultural. O que é patrimônio cultural imaterial, material? De que forma que tudo isso acontece dentro da nossa sociedade e na nossa própria vida também. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil colônia. Uma coisa que é importante a gente trazer aqui, né, e trazer a importância da história, é muito importante você fazer leitura, é muito importante você ir atrás de livros, de artigos, mas é importante você conhecer o seu país, viajar. Viajar com a sua família, viajar com seu pai, com sua mãe, que você vai perceber o como é rico, né, o nosso país. Vocês sabem que recentemente o professor esteve em Salvador, e eu fui fazer uma pesquisa para um projeto e perceber como é rico a cidade de Salvador, rico no sentido religioso, no sentido de identidades também. E assim, ó, a nossa veia inicial se faz presente nessas cidades. Então, conhecer as nossas cidades e conhecer o nosso país em primeiro lugar. Eu gosto de iniciar sempre a minha aula, tá? Isso para quem já me conhece aqui na Faculdade Senac Criciúma, sempre com a indicação de um livro, tá? Eu trouxe esse livro aqui, ó, para indicar para vocês hoje, tá? Lembrando da importância de fazer leitura também, tá, pessoal? Quanto mais você lê, mais você aprofunda os seus conhecimentos, mais a sua oratória fica
profunda. Então eu trouxe aqui para vocês hoje o Diário de Anne Frank, a indicação do livro do professor aqui hoje, tá? É um livro que passa na Segunda Guerra Mundial. A gente tem ali datados, né, 1942, 1944. É o relato de uma garotinha, tá? Que viveu na casa de um pessoal que foi peça fundamental, né, para que ela ficasse viva por um tempo. Então, eu trago nesse início da nossa aula, né, essa indicação desse livro, O Diário de Anne Frank. Não sei se vocês já leram esse livro na instituição que vocês estudam, né? Então, aí uma indicação do livro. Agora, a gente vai começar assim, ó. O que o professor gostaria que vocês fizessem, tá? Vou dar um tempinho ali de 5 minutos, 6 minutinhos, que vocês buscassem uma foto que vocês tivessem aí na rede social de vocês, ou até mesmo se fosse uma foto que já está impressa, aí vocês depois vão abrir a câmera para mim, vocês vão mostrar esses lugares para o professor, tá? Vou dar um tempinho aí de 5 minutinhos, tá? Vou contar aqui no relógio e aí logo em seguida a gente inicia, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, a gente inicia falando um pouco sobre o processo de história, sobre a importância, para que servem as narrativas. Beleza? Conseguiram compreender o professor? Conseguiram compreender? Levanta a mãozinha aí, professor. Vamos ver quantos conseguiram entender aí. Aí, olha que gente bonita, meu Deus, coisa boa. Show, show de bola. Então, assim, ó, 6 minutinhos para vocês buscarem uma foto de uma cidade que vocês tenham visitado ou de um estado que vocês tenham visitado. Vamos lá, vou contar no relógio aqui. Vou dar uma guardadinha aqui, vamos lá. Já aproveitem e salvem essa fotinho ali. Aí, enquanto isso, o professor vai compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Deixa eu passar a sequência aqui. Deixa eu botar aqui, compartilhar. E eu vou pegar o nosso material da nossa aula de hoje, tá? Vocês conseguem visualizar o material do professor, né? Perfeito, vamos lá então. Então, só para reforçar aqui, né, mais uma vez, hoje a gente vai falar um pouco então sobre história, sobre a importância da história no nosso convívio social, sobre as nossas identidades e como que a história se faz presente na nossa raiz brasileira e no nosso processo enquanto cultura, enquanto política e enquanto processo social. Eu me chamo Simon Coelho e a gente vai iniciar a nossa aula agora. Então, nosso roteirinho aqui, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio cultural, depois a gente vai passar pelo feudalismo, depois Revolução Industrial e depois pelo Brasil colonial, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só que antes de a gente trazer esses conteúdos, é importante a gente frisar para que serve a história. De que forma é que a história se faz presente? O que é história, sabe? Para que estudar história? Meu Deus, para que eu preciso estudar coisas do passado? Para que eu preciso estudar reflexões lá do futuro também? Porque história não é só de passado, é futuro também. Por que estudar história? Qual é a importância dessa grande ferramenta que nós temos, que é uma grande ferramenta social também, para fazer grandes descobertas? Então, a gente vai falar sobre a história como ciência, a história como narrativa, contar o passado, uma investigação. Então, tudo isso está linkado com o processo de fazer história, de ser história. A história ela é uma ciência, sim, assim como é sociologia, assim como é filosofia, assim como são tantas outras que vocês já viram. Ela é uma narrativa de quem conta os fatos, e esses fatos muitas vezes são contados do passado, são também, e são investigações que são feitas também. Essas investigações, elas são muito importantes no processo de busca por esse conhecimento. Muitas vezes, né, quando são feitas algumas descobertas, sejam descobertas na ciência, sejam descobertas culturais, todas essas investigações que são feitas, tem grandes historiadores por trás, tem grandes pessoas que estão ali, né? Vamos pegar os arqueólogos aqui,
que descobrem grandes fósseis hoje nas nossas cidades. Vocês sabiam que aqui onde o professor mora, eu sou aqui do sul, né? Perdão, aqui. O professor é aqui do sul, e aqui próximo à minha cidade nós temos Laguna. Não sei se vocês já visitaram as nossas regiões aqui. A região de Laguna aqui, pessoal, tem um sambaqui gigantesco, sabe? Que é muito bacana, principalmente a região do Farol de Santa Marta ali. E o pessoal geralmente que vem para cá, muitas pessoas acabam não sabendo que existia um sambaqui, que povos indígenas formalizaram, né, espaço naquele ambiente ali. Então, muitas vezes, a gente tem história dentro das nossas cidades e muitas vezes isso passa despercebido. E sabe uma coisa que o professor Simon quer falar com vocês? Valorizem a cidade de vocês também, valorizem o estado de vocês. Sabe uma coisa que eu acho muito engraçado? Quando eu viajo pelo Brasil, tu tá às vezes lá fora e tu vê uma pessoa que é de uma outra cidade. Geralmente, as pessoas não falam a sua cidade de origem. Não consigo entender isso. Por exemplo, aqui na nossa região, só às vezes que moram em Sara e que moram em Uruçanga, geralmente eles pegam uma cidade polo para eles falar, que é a cidade de Criciúma. Ah, mas você mora onde? Ah, eu moro lá na cidade de Criciúma. Ah, Criciúma, mas Criciúma é cidade do quê? Cidade do carvão, do futebol, cidade do turismo também, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente pega uma cidade polo para a gente fazer essa fala para os outros e a gente acaba não sabendo muito sobre a nossa realidade, sobre o nosso contexto e sobre as nossas cidades. Então, é importante a gente saber todo o processo histórico das nossas próprias cidades também e valorizar, sabe, o que é nosso. Eu sou muito apaixonado pelo Brasil e assim, ó, eu sempre quando ando, né, procuro valorizar as cidades que eu estou e valorizar o nosso estado, porque isso, sabe? E aí, de repente, outras pessoas se encantam para conhecer também os nossos lugares, sabe? Conhecer também os nossos estados. Mas deixa o professor voltar ali no slide que eu estava compartilhando com vocês aqui, para a gente dar sequência. Então, olha só, continuando aqui, nós temos um grande pensador, tá? Que ele é considerado o pai da história, que o nome dele é Heródoto, tá? Ele que vai trazer as primeiras pesquisas, as primeiras buscas e investigações, tá? Lá na Grécia Antiga. Lembrando, tá? Que a Grécia Antiga, ela é o berço de grande parte das civilizações, e na Grécia Antiga também surgem outras ciências, por exemplo, a filosofia, que vocês já devem ter visto também. A filosofia surgindo lá com Tales de Mileto, e os primeiros pensadores, né, na origem de todas as coisas, na mitologia. Então, o Heródoto é que vai trazer essas primeiras investigações, tá? Ele que é considerado hoje o pai da história para o mundo todo, tá? Aí, dando sequência, quando a gente fala de história, ela vai ter vários significados, tá? E vários significantes também. Quando a gente traz esse contexto de história, a gente tem no dicionário Aurélio, ele vai trazer ali uma narração metódica dos fatos notáveis, né? A vida dos povos, vai trazer um pouquinho sobre a questão da tradição, vai trazer um pouquinho também ali sobre os costumes. Então, isso é o que a gente tem lá no nosso dicionário. E, de fato, né, nós temos todos esses elementos que nos competem a essa reflexão histórica, a esse processo histórico. E aí, seguimos, a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre patrimônio histórico. O que é importante saber e o que é esse tal do patrimônio histórico? Se a gente for observar, todas as nossas cidades, e aqui em Santa Catarina é muito forte isso, devido à nossa colonização, né? Colonização açoriana, italiana, isso é muito forte. Nós temos hoje vários patrimônios que são patrimônios históricos, culturais, e alguns deles que são tombados também. Se tu pegares a região de Blumenau, região de Florianópolis, região de Laguna, enfim, outras das nossas cidades têm vários prédios, igrejas e estruturas
que foram tombadas e que são patrimônios históricos hoje das nas nossas cidades e do nosso estado. Todos esses patrimônios, pessoal, vocês podem ter ali móveis, imóveis, naturais que possuam valor significativo para uma sociedade. Podendo ser estético, artístico, documental, social, espiritual ou ecológico, que vai compor esse patrimônio histórico e cultural. Só que daí, o professor tem um apontamento para fazer para vocês aqui. Quando eu falo de cultura, eu estou falando de identidade cultural, correto? Cada um de nós aqui tem uma identidade cultural dentro das cidades ao qual a gente vivencia os nossos valores e vivencia as nossas culturas. Então, a gente tem, por exemplo, um país hoje que ele é diversificado, nós temos uma pluralidade gigantesca hoje de culturas e de elementos culturais e que são importantes para essa reflexão aqui. Quando eu falo de elementos culturais, pessoal, eu estou falando de traços culturais, de complexo cultural, de área cultural, de padrão cultural e das subculturas que também se fazem presente em algumas comunidades e principalmente em cidades grandes. Mas vamos identificar o que é cada um disso, tá? Quando eu falo de traço cultural, eu falo de unidade de cultura. O que quer dizer isso? Vamos pegar aqui a cidade de Blumenau. Todas as pessoas que moram em Blumenau, elas vieram de algum país, vieram de algumas cidades. Então, quando eu trago esses traços culturais, eu estou falando que cada indivíduo que mora em Blumenau, cada indivíduo que mora em Laguna, que mora em Florianópolis, tem um traço cultural que é uma unidade, que é diferente do outro. Se a gente for observar, os nossos traços, eles são diferentes, sabe? O nosso cabelo, a altura. Então, tudo isso, esse grande traço cultural é que vai nos identificar como semelhantes, porém, nós somos diversos no nosso país. Aí, quando eu trago o complexo cultural, eu estou falando de um todo. Vou dar um exemplo aqui do carnaval e do futebol. São duas paixões brasileiras que ainda é muito forte ainda do nosso país, né? O carnaval ali em fevereiro é uma festa que vai quase uma semana em quase todas as cidades, muitas pessoas trabalhando, né? Até uma deixa aqui, gente, conheçam o Rio de Janeiro também e conheçam os pavilhões da Sapucaí. Embaixo do pavilhão ali tem uma escola pública bem bacana que é mantida pelo Carnaval. E muitas pessoas trabalham ali naqueles espaços também, sabe? E isso é muito bacana, assim, de vivenciar isso com essas pessoas. Mas voltando ao complexo cultural, quando eu trago a relação ali do carnaval, nós temos um grande evento que é dentro do Brasil, e esse complexo cultural, ele vai estar com todas as pessoas cantando muitas vezes a mesma música, dançando os mesmos sons, que é o samba. Então, isso é o complexo cultural. O futebol é a mesma coisa. Tu vai ter ali de um lado Brasil, de outro lado França. Do lado do Brasil, só vai ter brasileiro, com a batucada, vai ter o pessoal com o rosto pintado, com a camiseta verde e amarela. Do outro lado, tu vai ter a França, né? E aí, dentro daqueles elementos, daquele complexo cultural ali, é o que vai linkar os traços culturais de cada indivíduo a esse complexo cultural como um todo. Depois, a gente vai ter a área cultural. O que quer dizer isso, área cultural? É quando eu falo região. A área cultural, por exemplo, aqui em Santa Catarina, as nossas regiões, elas são regiões mais frias, né? Deixa eu voltar aqui para vocês, deixa eu só interromper aqui novamente. As nossas regiões aqui em Santa Catarina, elas são bem mais frias, né, gente? Vamos conversar com o professor Simon aqui. São super extremos. E aqui na minha região, por exemplo, Criciúma, próxima à Serra, próxima a Lauro Miller, muito frio.
Esse ano, o professor teve uma experiência, porque o professor professor efetivo no Oeste Catarinense também, tá? Devido a um concurso público que eu passei. Mas, final do ano, o professor já estava voltando aqui para o Sul definitivo. E esse ano, gente, eu fiquei numa cidadezinha chamada de Matos Costa. Depois eu quero passar a minha rede social para vocês ali. O professor gravou até um videozinho. Eu adoro fazer vídeo assim histórico, né? Eu gravei um videozinho num cemitério de 1930, da Guerra do Contestado. E aí onde tem vários soldados, né, mortos ali nesse cemitério. Depois no finalzinho o professor passa ali para vocês o Instagram, para vocês buscarem lá no Instagram do professor. E aí eu tive uma experiência muito bacana, só que muito diferente da minha realidade que é aqui no Sul. Por exemplo, aqui no Sul, Criciúma é mais quente, não é tão frio extremo. Mas em meados ali de julho, gente, que deu aquela nevasca ali, aquele frio, o professor, imaginem, estava lá em Matos Costa. E Matos Costa, gente, fez menos 0 grau, vocês não têm noção. As aulas naquele dia até foram canceladas devido ao frio extremo, assim. E aí, quando a gente traz, então, essa área cultural, eu estou falando dessas regiões que eu moro, que vocês moram, e que são regiões, geograficamente falando, adequadas para quem mora nesses espaços. Eu tenho alguns amigos aqui em Criciúma que vieram do Haiti. Vocês sabem que lá para cima, né, alguns países, o calor é extremo. E aí vocês imaginam esse pessoal vindo para as nossas regiões. Tem um amigo que é o Manuel, né? Ele foi parar uma semana no hospital porque não aguentou do frio aqui no Sul. Então, para a gente perceber que essa área cultural, pessoal, ela tem no nosso país também. As regiões Norte e Nordeste, elas são regiões mais quentes, sabe? E aí o que acontece? Faz parte desse nosso contexto cultural também. E aí vocês vão observar um outro ponto também. Observem a roupa das pessoas. Por exemplo, aqui nas nossas regiões, a gente consegue à noite ir num restaurante ou ir num pub e ir com uma roupinha, né? E levar um casaquinho. Minha avó que sempre dizia isso, né? Meu filho, leva um casaquinho. Então ela sempre falava isso. E aí o que acontece? Geralmente é assim. Agora tu vai na região norte, nordeste, gente, eu sei que alguns de vocês aqui de repente já tenham ido lá para cima também. É quente, é calor, e é aquele calor assim, ó, de 40 para cima, sabe? Então, observem a roupa dessas pessoas, né, que vivem nessa área cultural, nessa região. Então, só para a gente observar aqui que isso faz parte de um elemento cultural também. Até aqui, gente, está claro para vocês? Posso continuar? Daqui a pouco eu vou pedir a fotinho que vocês deram um print ali para a gente poder socializar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu compartilhar novamente a minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Então, nós estamos falando da área cultural. Agora a gente vai falar sobre o padrão cultural. De que forma que o padrão cultural ele se mantém. Então, quando eu falo de padrão cultural, pessoal, o professor está falando do comportamento de cada indivíduo, tá? Por exemplo, o comportamento nosso talvez seja um comportamento diferente de quem é americano ou de quem mora na Europa. E aí vamos pegar o nosso comportamento aqui nas nossas regiões. Por exemplo, deixa eu já chamar alguém aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui novamente. Deixa eu interromper aqui, vamos lá. Gostaria que abrisse a câmera aí para o professor, só para a gente poder construir aqui. Como que vocês observam o comportamento na cidade de vocês? Eu estou falando com pessoas aqui de Blumenau, é isso? Tem gente de Floripa, tem gente de Palhoça aqui. Como é que vocês observam o comportamento das pessoas que moram nas nossas cidades, gente? Alguém gostaria de levantar a mãozinha ou abrir o vídeo aí, o áudio, e conversar com o professor? Vamos lá, vamos dinamizar aí a nossa aula. Tem algum corajoso aí que gostaria de conversar com o professor? Olha, professor. Pode falar, meu anjo.
Eu sou de Santa Catarina, né? Mas esse ano eu tive que me mudar para o Paraná e é uma Nossa, me mudança conta essa experiência então. enorme. Fala lá, professor, vamos Eu fui lá. de uma cidade gigante para uma cidade pequena do Paraná. Eu não fui para Curitiba, eu fui lá para um fim do mundo aqui. Tá, olha É só. completamente diferente. Completamente. Tá, e o Eu que mais pesou assim? Fala pro professor. Ah, eu acho que a falta de lugares para sair. Por exemplo, aqui só tem uma praça. Lá em Santa Catarina a gente Aham. vai para o shopping, a gente vai para Pedra Branca, a gente vai para tudo quanto é lado. Aqui não tem muitas opções, né? Eu me senti muito, meu Deus, que susto! Não Uma mudança é? A gente gigante. não. Isso, não dá um choque cultural muito grande quando a gente vai para essas regiões? Exatamente, professor. Muito bem, muito bem. Joana, teu nome, né? Isso. Joana, vou até anotar o teu nomezinho aqui. Mais alguém, gente, gostaria de compartilhar com um professor de uma viagem que tenha feito e observou esse comportamento diferente? Há mais algum corajoso aí? Vamos lá, vamos chegando, fiquem à vontade, fala aí, professor. Oi, professor. É a Ô, Cristina. meu anjo, pode falar, fica à vontade. A gente fez uma viagem agora para Foz do Iguaçu no Dia da Criança e eu achei as Aham. pessoas muito gentis lá. Gostei. Eu, por mim, até me Gentis. mudava para lá. Gostei mesmo. Olha só, Aham, que muito educados. bacana, Muito legal. Eu gostei. E que eu sou do Rio bacana, que Grande do bacana. Sul. Aqui já é diferente também de lá. Aqui as pessoas param para o pedestre passar. Lá não. Lá eles passam por Aham. cima. Aqui é muito bom. Aqui é muito Olha mais educado as só, pessoas. que bacana, que bacana. Ô, É, Cristina, e como é bacana a gente oi. conhecer essas realidades culturais também, né? Porque a gente É muito volta bom. muitas vezes para as nossas cidades e a gente fica refletindo sobre, né? Nossa, que engraçado, lá é dessa maneira, aqui é diferente. Ô, Cristina, e tu sabes que lá onde eu estou, que é no Oeste, né? Fico lá até quarta-feira. E é muito engraçado, assim, no sentido de a vestimenta, por exemplo. A vestimenta dos meus alunos do Oeste Catarinense é diferente da vestimenta dos meus alunos do Sul Catarinense. Os meus alunos lá, eles Nossa, usam muita bombacha e botina, lá em Matos Costa, onde eu trabalho. E na sala de aula, eles levam muito a cuia do chimarrão. E eu estou dando a minha aula, nossa, sabe? Estou ali numa conexão com eles, e aí eles estão lá, né, no chimarrão. E tu sabe que é muito engraçado também que a gente acaba se adaptando a essa cultura também. Então, eu acabei trazendo para a minha vida o chimarrão, que era coisa que eu não fazia, sabe? Então, isso é muito bacana, assim. Mas, e eu beleza, acabei tá, Cris? perdendo, eu acabei parando de tomar o chimarrão porque vim pra cá. Perdi Olha o só, costume. sério? Olha Aham, só, Cris. Ô, Cris, tu tá há quanto tempo aqui em Santa Catarina? faz 6 anos. 6 anos. Perfeito, perfeito. Então, ótimo, tá, Cris? Obrigado pela tua participação. Show de bola, é isso aí, tá? Vou Obrigada. compartilhar minha tela mais uma vez com vocês aqui. Então, a gente está falando ali do padrão cultural, né? Que a gente fala na relação de comportamento, como os comportamentos eles são diferentes e de fato eles são bem diferentes mesmo, né? E aí você imagina quando você sai, né, do país. Então as coisas elas mudam assim radicalmente com relação a todo o processo. Aí, no segundo tópico aqui, o que que diz, né, com relação a patrimônio? É um conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo e sua relação com o meio ambiente. É legado que herdamos do passado e que transmitimos de geração para geração. Isso é importante também, tá? A gente frisar aqui. É importante valorizar, pessoal, o que a gente aprende com os nossos antepassados, com os nossos pais, com os nossos avós, porque isso são valores, sabe? E ainda são traços culturais bem evidentes aqui na nossa região, assim. Só que a gente observa, né, que hoje, com a indústria cultural, que é uma outra coisa, acabou pegando o que é cultura
e industrializou tudo isso. Por exemplo, se a gente pegar o carnaval, quando ele começou, ele era traço cultural. Como que eram, né? As marchinhas eram feitas no chão, eram somente com alguns instrumentos, não tinham muitas fantasias. E o que a indústria cultural fez? A indústria cultural pegou essa cultura e começou a industrializar e vender isso para o mundo todo. Por exemplo, hoje o carnaval é vendido para o mundo todo. Quando você vai no Sambódromo, quando você vai na Sapucaí, tem um valor de entrada, que é o ingresso. Aí, na arquibancada, tem outro valor. No espaço das cervejarias, tem outro valor. E por falar em cervejaria, as cervejarias e os patrocinadores estão todos ali no carnaval. Então, ficou muito forte isso. E uma outra, dentro aqui também, que a indústria acabou tirando do aspecto cultural, né? Por exemplo, a madrinha de bateria de uma escola de samba, geralmente, vai ser uma famosa. Raramente, só a Beija-Flor de Nilópolis, tá? E a Mangueira, que geralmente a madrinha de bateria é alguém da comunidade, alguém do morro. Tirando essas duas, os demais são madrinhas, atrizes famosas ou alguma influencer digital que tá ali, né, geralmente elas pagam um valor para estar como madrinha de bateria. Então a indústria meio que fez isso, sabe? Outro exemplo de indústria cultural. Vamos lá, vamos ver que vocês sabem o que é. Vocês sabem o que é paçoca? Já comeram paçoca? Eu adoro, professor. E aí, vamos falar com o professor Simon aqui. Já comeram paçoca vocês? Mas eu acho que vocês não comeram a paçoca que a minha avó fez, lá no Pilão. Lembram disso? Né? O pessoal que está aí comigo hoje, à tarde, deve lembrar da Páscoa que a família toda se reunia. Se reunia onde, gente? Lá na casa da avó, na casa do vô, para fazer paçoca. Isso era muito tradicional, sabe? Que as famílias acabaram perdendo também. Só que o que acontece? A paçoca, aquela que a gente fazia no pilão, que engraçado, né? Olha só, lembrei aqui, me veio um insight agora. Até o pilão era confeccionado pelo nosso avô. Tinha as árvores ali da fazenda, né? Ali do sítio. E aí o próprio pilão era confeccionado pelo vô. E aí, olha que engraçado. A indústria fez o que com a paçoca hoje? Vamos ver, quem está me acompanhando sabe. A garotada que está acompanhando o professor, o que vocês compram hoje nos intervalos das escolas? Fala pro professor aí, vamos lá, vamos ver se vocês vão acertar isso. Vocês não compram paçoquita hoje? Ou seja, aquela paçoca que levava um tempinho para a gente fazer, que vocês reuniam a família toda, hoje ela ficou industrializada também. Então, tem uma empresa específica que faz paçoca. Então, pessoal, para a gente entender esse processo da cultura e esse processo da indústria cultural também, como a indústria ela faz isso. O pessoal está respondendo ali no chat também, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Bala, o Matheus colocou bala. É isso mesmo, mas na verdade é a paçoca, né, que a gente compra nos intervalos da nossa escola, e aí a gente leva isso, a gente que é professor, eu faço isso às vezes com os alunos, eu levo a gente está fazendo atividade e a gente leva para comer em sala de aula. Pois continuando aqui, gente, dentro do patrimônio material, a gente vai ter então aspectos mais concretos da vida humana e que fornecem informações sobre pessoas, cultura material, que é o mesmo que objeto ou artefato. Ou seja, o patrimônio material cultural é algo que é feito pelo homem. Material está dizendo matéria, ou seja, algo que vai ser esculpido por alguém. E aí, nós podemos trazer aqui as nossas igrejas, o que tem dentro das igrejas, os sinos, os santos, né, para algumas religiões. Então, você vai ter os grandes casarões. Em algumas regiões que vocês moram, deve ter bastante casarão antigo, né? Se vocês procurarem as histórias aí, tá os colonizadores, né? Tá toda a nossa bagagem cultural ali. Então, você tem esse processo, tá?
Então, quando eu falo de cultura material, eu estou falando de tudo aquilo que foi criado por esse indivíduo, pelo homem, tá? Quando eu falo de cultura imaterial, gente, eu estou falando da dança, eu falo da música, eu falo da tua fé e da tua espiritualidade também, da tua conexão com o sagrado, sabe? E na cultura imaterial é algo que a gente não consegue pegar, mas a gente consegue sentir isso. Tu sente a música, tu sente a dança, sabe? E aí, os saberes, modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas, danças populares, nas nossas cidades, todas as nossas cidades, a grande maioria das nossas cidades, elas foram colonizadas pelos portugueses. E aí o que acontece? Grande parte das nossas celebrações hoje são celebrações católicas, devido à nossa bagagem, quando o português chegou até o nosso país, quando na verdade ele escravizou todos os índios, né? Importante a gente trazer aqui, né, que não foi uma colonização pacífica nesse primeiro momento, porque o português ele tinha o poder da pólvora e chegou aqui já fuzilando todos os índios, né, até escravizá-los. Então, se a gente for pegar esse processo, né, das nossas festas hoje, grande parte das nossas festas religiosas são festas católicas. E aí, tu observa que cada cidade vai ter um santo também. Cada cidade tem um padroeiro. E isso é bacana também, tá? Porque assim, ó, se a gente for pegar as festas religiosas, o como aquele comércio local ele cresce com essas festas religiosas também. Às vezes, mas para que festa? Não sei o quê. Mas tem pessoas que vivem na festa. Por exemplo, aquele colega teu que estuda contigo na escola, que o pai muitas vezes faz cachorro-quente, ele vai ter um público expressivo lá no dia da festa da comunidade para vender o cachorro-quente dele, sabe? Então, isso é muito bacana. Então, acaba movimentando também o comércio local ali ao redor, tá? E daí, uma outra aqui que o professor não citou é a subcultura. Quando eu falo de subcultura, eu falo que dentro da cultura macro eu tenho uma subcultura. Por exemplo, o movimento punk, o movimento emo, né? São exemplos de subculturas. Essas subculturas, sendo uma pequena parte, né, e uma grande parte também, a gente vai ter ali alguns envolvimentos, né, com questões políticas, sociais, econômicas, que eles vão bater muitas vezes de frente com algumas dessas questões da grande cultura. Agora, o que o professor Simon quer? Tá legal para vocês, gente? Estão conseguindo entender? Estão tomando aguinha aí? Tá tudo certo? O que o professor Tudo gostaria certo. que vocês fizessem? Tudo. Ótimo. Então, isso é muito bom. Não sei se na cidade de vocês hoje está quente, está calor. Aqui hoje está um ventão na cidade. Olha só. O que o professor Simon quer que vocês façam agora? Lembra no primeiro momento ali que eu falei para vocês fazerem um print ou pegar uma foto? Teria como vocês compartilhar isso com o professor Simon e vocês irem socializando? A gente pode fazer isso? Não sei se vocês conseguem compartilhar aqui no chat as fotinhos, ou se quiserem abrir a câmera e compartilhar. Não precisa ser todo mundo, mas alguns alunos ali, tá? Só para a gente poder dinamizar aqui. Quem que gostaria de começar? Daí levanta a mãozinha para a gente poder coordenar aqui, para ficar mais organizadinho. Qual foi a foto que pegou? E aí fala um pouquinho da foto. O que que a foto... Qual é a ligação da foto com o que o professor está falando aqui para vocês? Alguém conseguiu pegar a fotinho? Tá, beleza. Alguém conseguiu pegar aí? Ô, professor, Joana, eu tenho uma foto Oi, aqui, só Joana. que eu não sei como compartilhar aqui para vocês. Ah, não sabe como compartilhar? Ô, Gabi, será que não compartilha como mensagem a fotinho? Prof, eu acho que ali naquela setinha que indica, se encostarem onde tem uma setinha viradinha para a direita, compartilhar conteúdo, eu acho que vai, não vai, Ri? Então Oi, tenta pessoal. aí, gente. Pessoal, vai em compartilhar arquivos. Tá? Ou se quiserem abrir a câmera também para mostrar a fotinho, tá, gente? Fiquem à vontade, tá? O professor está aqui para a gente interagir, né? Que isso é muito bacana. E olha que incrível. Gente, estou tão feliz hoje. Eu estou falando com gente
de outras cidades, com outras culturas e outras vivências. Isso está sendo muito rico para nós hoje. Tá rico demais, né, prof? Bom, show de bola, show de bola. Apaixonado. Vamos ver quem é que vai compartilhar ali. Irian, tu vai querer compartilhar conosco? Ó, pessoal, para compartilhar aqui, é só ir no botãozinho que está escrito compartilhar conteúdo, selecionar ele e ir em compartilhar arquivos. E aí é só clicar no sinalzinho de mais que ele vai buscar no celular ou no notebook de vocês, tá bom? Esse botãozinho fica ali onde também já está aberto para o pessoal ir para o chat, né, Mi? Isso. Tem o botãozinho, tem o símbolo ali do chat, tem duas figuras ali que mostra quem está online agora, e no botão do lado desses dois bonequinhos ali, está escrito compartilhar conteúdo, tá? Isso, É só assim que clicar vocês ali. encostarem o mouse nele, vocês já vão ver a frase, tem uma setinha. Aí dá certo. Alguém conseguiu? Ou se não, pode abrir a câmera, se tem a fotinho aí, daí abre a câmera para a gente poder direcionar aqui. Alguém conseguiu uma fotinho? Ou estão encontrando dificuldade de compartilhar com o professor Simon? Eu acho que só moderadores e apresentadores podem compartilhar. Mas lá naquela partezinha ali. Tá. Levanta a mão quem vai compartilhar, que eu coloco vocês como Isso. apresentadores para vocês conseguirem. Levanta a Perfeito. mãozinha ali. Tá, então eu já vou colocar vocês aqui, tá? Ótimo! Aê! Show de bola! Muito bom! Pronto. Amanda. Pronto. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Coloquei a Joana, a Amanda. Tem mais alguém? Só as duas? Mais alguém, garotada? A Isabelle. Aê! Tá ficando bom esse negócio, hein? Show de bola! Ô, prof, Fala, meu anjo. só fazendo uma contribuição enquanto o pessoal vai compartilhar com a Mi. Eu vi que a Mabel colocou no chat aqui, né? Sempre bem. Ela colocou. Obrigada, prof. Ela colocou assim que ela já foi para São Paulo, né? E eu sou de lá, tá, gente? Eu sou aqui a Gabi do NRM que começou com vocês. Eu sou de lá. E isso que ela falou é pura verdade, né? Quem tem a oportunidade de passear lá, ou enfim, conhece, todo lugar que você vai tem um lugarzinho para você visitar. Só que o que choca a gente que vem de lá para cá, choca no bom sentido, mas assim, como o professor falou, não só pela cultura, mas que é muito interessante, são as comidas, os nomes das comidas. Então isso é muito legal também, né, professor? Não só as questões históricas das comidas, né? Olha que foto linda! Muito bem. Nossa, adorei essa foto. Queres falar um pouquinho sobre esse momento com a família? Olha que coisa bacana, gente. Família é uma coisa que o professor valoriza muito, tá? Deem valor à família de vocês, aos pais de vocês e aprendam. Tudo começa na família e termina na família, tá, gente? Verdade. Linda essa foto. Fala um pouquinho para nós aí, meu anjo. A gente tinha saído um pouco aqui da cidade pequena que a gente tá e fugiu para Curitiba. Então a gente pensou assim, vamos conhecer alguns lugares de Curitiba. E fomos para um jardim botânico, fomos para a ópera, vários lugares. Essa é a foto onde a gente estava no jardim botânico. Nossa, que bacana. E são teus irmãos? Meus pais? Teus pais, olha só. Jovens! Bem novos. Parabéns, parabéns. Show de bola. Vamos ver o outro compartilhamento ali, então. Obrigada, tá, meu anjo? Vamos ver o próximo compartilhamento. Vamos colocar aqui para a gente, professor, para a gente organizar. Isabelle, se tu quiser compartilhar agora, fica à vontade. Então, a gente está vendo já. Nossa, só foto linda. Que lugar lindo! Meu Deus, me fala desse lugar e me fala desse momento em específico.
Oi, sou Amanda. Seja bem-vinda, Amanda. Eu fui para Itajaí, que é onde meus tios moram. Daí a gente foi passear no Parque da Atalaia, que é aí onde Olha dá para tirar só. essas fotos bem bonitas. Que bacana, Isa. Show de bola, tá? Parabéns pela foto. E o que é engraçado, né? A gente faz esses registros fotográficos, a gente viaja e faz registro, e sempre quando a gente está ali nos reportando, né? Seja em fotos ou seja na nossa própria rede social, a gente parece que sempre sente um cheirinho daquele lugar ainda, né? E uma Aham. coisa que é bacana, gente, assim, ó, todos os lugares que vocês viajarem, vocês vão deixar um pouquinho de vocês nesses lugares e vocês vão trazer um pouquinho desses lugares para vocês também. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Todo lugar que o professor tem viajado, eu tenho trazido uma pedrinha, tá? Ela tá lá no meu escritório, lá na parte de baixo. Eu trago uma pedrinha desse lugar. Já tem uma pedra, um saco assim de pedra, gente, ó. E cada pedra dessa, cara, quando o professor toca, parece que eu tô naquele lugar ali, naquele momento, sabe? E vivenciando com aquelas pessoas que estavam comigo ali naquela viagem. Então é algo que eu trago para mim, assim, sabe? Dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Do processo histórico, de cultura material, imaterial, do símbolo que tem essas pedras para mim também, além das viagens. Mas linda a tua foto, Thaisa. Obrigado pela tua participação, tá bom? Obrigada. Mas tem mais duas, né? Vamos ver quem é a próxima. Se apresenta daí para nós, tá? Oi, meu nome é Isabelle e eu peguei uma foto genérica de São Miguel porque eu perdi minha foto. Tá, sem Mas problema, imagina. foi uma viagem que eu fiz com a minha família e foi Aham. uma viagem muito legal lá no Rio Grande do Sul. E eu gostei muito de lá porque ela tem um peso histórico muito grande por causa das coisas que aconteceram lá, que Sim. teve umas guerras lá. E eles têm um show de luzes à noite que é muito Uhum. lindo, explicando a história. E foi uma viagem assim inesquecível. Por isso que eu queria botar essa foto. Nossa, adorei a tua fala, adorei a tua oratória também. Linda, tá? Bem boa a foto que tu compartilhou também. Show de bola. Parabéns e obrigada pela tua participação também, tá, meu anjo? Obrigada. Agora temos mais uma, né, pra gente fechar. Eu acho que já foi tudo, professor. Tem mais alguém, pessoal? Tem mais Se alguém vocês... para seguir? Isso, se vocês quiserem, pessoal, pode levantar a mãozinha que eu coloco vocês como apresentadores, tá? Para conseguir Isso. compartilhar a foto. É só Perfeito. levantar Então, aquela mãozinha. perfeito. O professor vai continuar aqui então, tá? Deixa eu só compartilhar novamente nosso slide aqui. Então, vamos aqui. Adorei todas as fotos, tá? Todas as fotos sempre trazem algumas emoções, alguns sentimentos, né? E são coisas que a gente guarda com muito carinho, assim. Então, procurem sempre, né, fazer esses registros. Mas outra coisa que é importante, registrem na memória de vocês, tá? Na memória interna e na memória da alma de vocês, onde vocês caminharem, beleza? Continuando aqui, então, a gente tem nosso primeiro historiando agora. Olha só, eu coloquei duas perguntinhas aqui, e aí eu preciso que vocês, vou combinar que vocês peguem um caderno e uma canetinha e vocês anotem o número 1 e o número 2 aí para o professor. Então, peguem uma canetinha, anotem número 1 e número 2. A gente vai ter duas perguntinhas agora, tá? Então, essas duas perguntinhas, eu vou fazer a leitura aqui para vocês, dentro do que a gente viu ali agora, e aí vocês respondem aí para nós, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, ela é do Enem de 2007, tá? Ela fala sobre cultura imaterial. Aqui, nós temos um esboço de algumas figuras que fazem parte dessa cultura imaterial. A pergunta 1, nós temos aqui, ó, o Cristo Redentor, aqui do ladinho, tá? Depois nós temos aqui o Pelourinho, na Bahia. Depois nós temos aqui uma dança de Fortaleza. Depois nós temos as Cataratas do Iguaçu. E depois nós temos a Pirâmide do Egito.
Lembram que a gente falou de patrimônio cultural e patrimônio cultural imaterial? Dessas questões aqui, ó, letra A, Cristo Redentor. Letra B, Pelourinho. Letra C, dança folclórica em Fortaleza. Letra D, Cataratas do Iguaçu. E letra E, Pirâmide do Egito. Quais dessas figurinhas aqui do lado, elas são cultura imaterial? Anotaram aí? Agora eu queria que uma pessoa falasse para nós o que vocês anotaram ali. Qual foi a tua resposta? Qualquer pessoa. Vamos lá, quem é o corajoso? Qual foi a resposta que você colocou? Podem responder no chat então, tá? Para nós ali. Alguém, deixa eu só pegar ali, deixa eu voltar na tela lá. Ou o moderador poderia ler a pergunta, a resposta para mim ali? Opa! Conseguiram? Deixa eu ver aqui o que vocês botaram. Alguém colocou a resposta aqui? Isso, o Cauã respondeu para nós ali. Deixa eu voltar lá. Então, olha só. A primeira aqui, o Cristo Redentor, faz parte de cultura material, tá? O Pelourinho faz parte da cultura material. A resposta correta é a resposta C, tá certo, tá, Cauã? Nós temos ali a questão de dança, a questão de música, que faz parte desse processo da cultura imaterial, beleza? Aí aqui nós temos mais uma questão, tá? E essa questão ela fala sobre os patrimônios histórico e cultural dentro do nosso país na década de 1930, tá? Então ele traz ali alguns elementos sobre a questão política e o que vai nortear toda essa relação. Quais dessas questões vocês acham que está certa? Letra A, consolidação da historiografia oficial. Letra B, definição do mercado cultural. Letra C, afirmação da identidade nacional. Letra D, divulgação dos sítios arqueológicos. E letra E, universalização dos saberes museológicos. Quais que vocês acham que é certa dessas ali? Vamos lá, pensem um pouquinho sobre patrimônio cultural. Lembrando também e reforço que a faculdade Senac, a gente trabalha tudo em cima das questões do Enem também, tá? Que preparamos cada um de vocês para o mercado de trabalho, preparamos vocês para o Enem, para o vestibular. Então, essas questões, elas são super importantes também para o nosso conhecimento e para os nossos estudos, tá, gente? Vamos lá, então. Qual a pergunta que vocês acham que está certa ali? Alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa E? Podem responder no chat do professor, tá? Que aí fica mais claro para nós ali. Ó, professor, o Cauã colocou C, a Isabelle C, a Amabile C, Maiara C. Tá todo mundo colocando letra C. Perfeito, tá correto, tá? Alternativa C. Muito bem, gente. Perfeito, é isso aí. Então, olha só, o que ficou desse momento aqui sobre o nosso início, né? Patrimônio histórico, patrimônio cultural. Então, a gente vai ter a cultura enquanto processo social, a importância da cultura dentro das nossas relações humanas, políticas e sociais, a cultura que ela é material e cultura que ela é imaterial, reforçando material, material que você consegue tocar, imaterial, algo que você não consegue tocar, a fé, a dança.
Então, esse nosso primeiro momento, a gente trouxe um pouquinho essas relações de cultura e como essas culturas elas se estabelecem, tá? Queria que vocês colocassem aqui no ladinho, professor, qual é a cidade de grande parte de vocês que está aqui comigo? Eu estou com um grupo bem expressivo hoje, olha que bacana, 18 pessoas. De onde vocês são? Respondem ali para o professor rapidinho, quais são as cidades de vocês? Olha, São José, meu Deus do céu. São José, Vinícius. Meu Deus, Criciúma, Sara, Vitor, Benicá. Ô, Vitor, Amanda, Blumenau, São José, Blumenau, Curitiba, Blumenau. Olha, tem gente da minha cidade, que bacana. Ô, show de bola, gente. Fiquem à vontade aí, tá? Vinícius, o Vitor Benicá, show de bola. Eu sou de Floripa, Joana, que show, gente. Então, olha só. Agora, como eu combinei com vocês, eu vou fazer um pequeno intervalo, tá? São 3 horas e 1 minutinho ali. Vou fazer um intervalo para vocês irem no banheiro, tomarem uma água e depois vocês voltam. A gente vai voltar ali, eu vou dar uns 10 minutinhos, 6 minutinhos de intervalo, tá? Só para a gente tomar uma aguinha e vou buscar mais um copo de água ali e a gente depois continua, tá bom, gente? Fechou? Depois a gente volta aí, tá? Pra vocês irem no banheiro ali rapidinho enquanto isso. Nossa, aqui, tá, beleza. Vou colocar uma musiquinha enquanto isso, tá? Fraim. Vou botar uma musiquinha enquanto isso, tá? E daqui a pouco a gente já continua. Vou buscar uma água ali rapidinho.
Can't you hear me now? Can't you hear me now? Can't you hear me now? Muito bem, pessoal. Voltamos então. Eu quero só fazer uma pergunta. Cadê a bruxinha favorita? Ela tá por aí? Por onde ela anda? Para a gente dar sequência aqui. Ela tá por aí? A Gabi e a Michele estão por aí? Oi, professor. Acho que a Gabi pode estar atendendo ali, mas eu estou aqui. Então tá. Ô, Michele, olha só. Eu acabei de fazer uma ligação ali por um parceiro meu. Eu vou estar sorteando aqui na aula de hoje, tá? 2 livros que a gente vai encaminhar via correio, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem aí para mim, enquanto a gente continua na aula aqui, que vocês pegassem o nomezinho dessa galera toda aqui, colocassem, de repente, o nomezinho deles aí num saco, e no finalzinho a gente faz esse sorteio. Pode ser? Pode ser. A gente faz aqui sim, sem problema. Aí depois a gente pega o endereço certinho, tá? Daí só mandem para mim, que daí eu envio via correio, tá bom? Tá ok, professor. Ótimo. Vamos continuar então, meu povo. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Tomaram aquela aguinha, já deram aquela descansadinha. Então agora deixa eu compartilhar aqui novamente. Não esquece. Peraí. O que ele respondeu ali? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só falar aqui. O quadro. Obrigado, Matheus. O quadro. O Matheus falou do quadro ali. O quadro do abraço. Show de bola. Então, olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui, então, a nossa tela próxima, tá? No final, gente, eu vou estar sorteando 2 livros para vocês, tá? E livros que têm essa pegada de história. E aí, a gente vai sortear. Depois, eu preciso que vocês encaminhem o endereço de vocês certinho, professor, que daí amanhã eu já encaminho via postal, beleza? Então, vamos lá. Continue aí conosco. Deixa o professor compartilhar a tela aqui novamente. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Agora a gente vai para o nosso segundo momento, tá? Então, nós falamos ali de patrimônio cultural, a importância que o patrimônio cultural tem, né? Agora eu quero trazer um pouquinho um outro assunto que ele é bem relevante e a gente aprende ali no nosso círculo de escola, né? Sobre a questão do feudalismo, tá? Só que antes de falar de feudalismo, é importante a gente trazer aqui o significado de estratificação social, porque o feudalismo ele faz parte de uma sociedade estratificada, ou seja, quando eu falo de estratificação, eu estou falando que a sociedade ela é dividida em estratos, tá? A gente tem aí estratificação política, econômica, profissional. Então, quando eu falo de estratificação, eu falo sobre isso, tá? Dentro da estratificação econômica, eu estou falando das classes sociais. Nós, hoje, vivemos num sistema que é o sistema capitalista, dentro do nosso país. E tem outros países também. Só que tem países que são socialistas, países que são comunistas, enfim, cada um vive o seu modo de produção. Dentro do sistema de classe social,
a gente vai ter uma pirâmide, e essa pirâmide você vai ter a classe A, B e C. Isso trazendo a questão do capitalismo, sabe? De quem detém o poder, né? De quem detém os modos de produção. E aí, as pessoas, né, que atuam e que estão aí nas outras partes da nossa sociedade. Nós temos também, dentro disso, o sistema de castas, tá? Na Índia, os sistemas de casta, geralmente, quem está numa casta abaixo não pode manter relações com outras pessoas de outras castas. E aí você tem os brahmanes, os kshatras, os vaixas, os dalits, né? Tinha uma novela antiga, Caminhos das Índias, que passava muito essa questão dos dalits ali, né? Que são os intocáveis. Vocês sabiam que na Índia, aquele rio Ganges ali, é o rio que as pessoas geralmente fazem os rituais de passagem. O que é um ritual de passagem? É quando a pessoa morre e aí, dependendo daquilo que ela acredita, ela vai para algum lugar dentro da religião dela, daqueles valores e aquilo que ela acredita. Então, o rio Ganges é um rio específico para isso, tá? Geralmente, as pessoas que morrem, é feito todo um ritual nesse rio e aí grande parte das pessoas, né, fazem esse ritual com essas pessoas que ali se encontram. E o sistema de castas, ele ainda existe, tá? Ainda existe esse sistema de casta dentro de algumas cidades e no próprio país também, que são essas relações que as pessoas têm, né, com outras, e aí muitas vezes tu não pode ter uma relação com uma pessoa de uma casta mais elevada. Isso quando eu falo da estratificação, que ela é social, tá? Dentro desse processo, a gente também vai ter uma estratificação chamada de estratificação profissional. Quando o professor fala de estratificação profissional, eu estou falando do valor que é dada a algumas profissões e não a outras profissões. Vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Antigamente as pessoas queriam muito casar com professores, né? Porque professores nas antigas tinham essa pegada de status. Só que onde eu quero chegar? Hoje a gente sabe que algumas profissões são mais valorizadas do que outras. E assim, ó, é importante a gente valorizar todas as profissões também, tá, gente? Todas as profissões, elas têm que ser muito valorizadas. E aí eu quero dar um adendo aqui, né? Trazendo para vocês aqui, falando da faculdade Senac, a gente, né, tem as graduações, tem os cursos técnicos, tem o ensino médio, e também nós temos muitos cursos de empreendedorismo. Isso é importante também, sabe por quê? Eu não quero fazer uma faculdade, não quero fazer um curso técnico. Mas assim, ó, tu tens uma habilidade, que tu tens uma competência, que tu precisa identificar isso para tu começar a alavancar a tua vida. Então, eu tenho alguns alunos até aqui no Sul que são grandes empreendedores, com 20 anos de idade, com 25, e isso é bacana também, sabe? De escolher outras possibilidades, mas que todas as profissões, elas merecem ser tratadas, né, com respeito e ser tratadas com carinho também, tá? E aí, seguindo aqui, dentro do que a gente está falando sobre estratificação social, eu tenho a estratificação que ela é política. Quando o professor fala de estratificação política, eu estou falando dos poderes do Estado. Por exemplo, você saberia me dizer quais são os poderes do Estado? O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Esses são os poderes do Estado que nós temos, tá? E a importância que cada poder desse tem dentro das nossas relações enquanto sociedade, dentro das nossas relações enquanto indivíduos sociais, públicos, e a importância que a cidadania própria tem dentro dessa relação. Aí, nós temos também a estratificação social. Na estratificação social, você vai ter o processo que vai linkar aqueles indivíduos fazendo parte daqueles sistemas ali. Por exemplo, um exemplo bem simples, alguns bairros, por exemplo, de algumas cidades, são mais valorizadas do que outras, tá? E aí tu vai observar
que tem saneamento básico, tem iluminação, e aí outros bairros não tem tudo isso, sabe? Então essa estratificação é a estratificação social. A valorização que se dá a alguns bairros e outros não. Outro adendo aqui que é importante trazer aqui também, tá, pessoal? É a questão da conurbação urbana, tá? Conurbação urbana. O que quer dizer isso? Quando eu falo de conurbação urbana, eu estou falando dessa junção de algumas cidades. Isso acontece muito em cidades grandes, né? Que acabam virando uma cidade só. Tu não sabe muitas vezes onde começa a cidade e onde termina a cidade. Por exemplo, eu estou com o pessoal de Sara e Criciúma aqui também hoje, né? A gente hoje não sabe mais onde começa Sara e termina Sara, onde começa Criciúma e termina Criciúma. Principalmente na região dos shoppings ali. Foi feito um shopping bem no meio das duas cidades e aquele setor, o setor imobiliário, tem crescido bastante naquela região ali. E aí, se você passar por ali, a quantidade de empreendimentos imobiliários que tem naquela região ali e de pessoas, né, que estão ali morando e construindo as suas empresas é gigantesca. Então, a gente tem a conurbação. Outra coisa que é importante trazer aqui, né, e fazendo um parênteses, é a mobilidade urbana para todo esse povo também. A gente observa hoje que em algumas cidades não tem uma mobilidade urbana muito assertiva, sabe? A quantidade de carros, por exemplo, hoje para tu sair de uma cidade para outra, muitas vezes fica inviável. Só que muitas vezes é inviável também o próprio transporte público, sabe? Que muitas vezes não é adequado, muitas vezes atrasa. Então, tem todas essas problemáticas também. E aí, fazendo um adendo naquilo que a gente está trazendo aqui. Deixa eu falar um pouquinho com o pessoal que é de Blumenau. Como é que vocês venderiam a cidade de vocês, professor? Alguém gostaria de falar sobre a cidade de vocês? Fala específico sobre a cidade de Blumenau. Se fossem vender Blumenau para o professor, como é que vocês venderiam a cidade de Blumenau? É uma cidade boa de morar, tem mobilidade urbana. Quem que gostaria de falar, professor, aí, que tem essa coragem? Quero ver um representante de Blumenau aí. Cadê os representantes de Blumenau? Se quiserem, pode escrever ali também, tá, pessoal? A Jona perguntou como é que vai funcionar o sorteio. Os nomezinhos de vocês vão ser colocados dentro de uma sacola, tá? A gente já está fazendo isso ali. Aí, no finalzinho, a gente vai tirar 2 nomes ali, tá bom? Vamos lá, gente. Quem que é de Blumenau ali? Como é que vocês venderiam a cidade de Blumenau, professor Simon? Quem que gostaria de se encorajar aí? Alguém? Algum corajoso? Vocês são apaixonados pela cidade de vocês? Cadê a Cris? Tá aí, Cris? Vende a tua cidade para nós, Cris. Como é que tu venderia a tua cidade para nós? A Cris, acho que caiu a conexão dela, professor. Mas a Isabelle está falando ali no chat. Ah, Isa está no chat, ótimo. É uma cidade muito boa, segura, muito grande. É bem bonita e bem tranquila a cidade. Pessoal de São José aí, como é que vocês escreveriam a cidade de vocês? Tem mobilidade urbana? Como é que é a questão do comércio? Cadê o pessoal de São José aí, professor? Escreve ali, professor, pessoal de São José. Perto da capital, Amável, muito bem. Show de bola. Pessoal de Florianópolis, ou Palhoça, que está aqui, como é que vocês... quais são os adjetivos que vocês dão para a cidade de vocês? Como é que vocês venderiam as cidades, né? Então, assim, ó, cada cidade nossa vai ter um roteiro, cada cidade nossa vai ter uma maneira de compartilhar também, e cada cidade nossa também está estratificada dentro dessa relação que a gente está trabalhando aqui com vocês, tá? Mas seguimos aqui o nosso slide. Então, só para vocês se situarem, tá? A gente vai ter aqui a Europa Ocidental, então é só um mapinha para vocês situarem como é que aconteceu o sistema feudal. Lembrando que também é um sistema de sociedade estratificada em estamentos, tá? Então, a gente vai ter essa divisão. Aí, outro ponto que é importante a gente trazer aqui são alguns conceitos, tá? A gente tem uma definição
que é um sistema econômico, político e social. Ele vai ser típico da Idade Média, isso é o feudalismo, tá? Esse sistema econômico. Geralmente as trocas, pessoal, eram feitas somente entre eles, tá? Tu não tinha esse grande comércio como nós temos hoje. Hoje tu consegue vender e exportar para o mundo todo, sabe? Mas no sistema feudal, na Europa Ocidental, tu não conseguias. A troca era somente entre eles. E uma coisa que era muito forte aqui também, pessoal, era a questão do artesanato. O artesanato era algo muito forte mesmo, sabe? E aí o artesanato ele foi se perdendo ali com a Revolução Industrial, que a gente vai falar mais à frente. Então a gente tem aqui a questão das relações de dependência pessoal, e a gente vai ter a origem romanas e bárbaras, tá? De um lado romana e de outro lado germânicas. Então a origem do feudalismo, ela se dá dentro dessa crise do escravismo, dentro dessas invasões bárbaras, tá? E a questão da ruralização também. A ruralização é algo muito forte, tá? Dentro do sistema feudal, assim, a questão da ruralização. E aí, a gente vai ter também... Opa, travou? A gente vai ter aqui, ó, algumas dessas características que são pontos bem chaves, tá? O enfraquecimento do poder central, o laço de dependência pessoal, economia de base agrícola e de subsistência e a consolidação da própria Igreja Católica, tá? Que até hoje ainda é um grande poder religioso, político e econômico no mundo todo. Então, o enfraquecimento do poder central, que vai ser essa criação de feudos, ou seja, é uma cidade, são cidades estratificadas através de feudos, que tu vai ter o senhor feudal, que vai criar essas leis e que cobrar tributos, e a administração da própria justiça, tá? Então, a gente tem uma pirâmide aqui só para poder ilustrar o que a gente está falando aqui. Então, é uma sociedade ruralizada, a gente vai ter uma economia de subsistência, a terra é a principal fonte de riqueza e poder, isso é muito forte, tá? As pessoas plantam muito nesse momento. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, fazendo um parênteses, tá, pessoal? Que vocês comecem a consumir também produtos da própria comunidade de vocês. De repente tem um parente lá, ou tem um amigo, que o vozinho dele vende alface e que a avó dele, de repente, planta morango. Cara, compra dessas pessoas que moram próximo a vocês, sabe? Então é importante a gente resgatar isso também nas nossas próprias comunidades, tá? Aí tu vai ter a terra como principal fonte de riqueza. Então a gente tem uma pirâmide, né? Observem a importância da pirâmide. Então tu vai ter o clero no topo, tu vai ter a nobreza e tu vai ter os camponeses e servos. O clero são os que oram, a nobreza, os que guerreiam, e os camponeses e servos são as pessoas que trabalham. Então, geralmente, as pessoas não conseguem subir de uma posição social, tá? Ou seja, tu nasceu camponês, tu morre camponês. Tu nasceu servo, tu morre servo. Tu é nobreza, tu morre nobreza. Tu é clero, tu morre clero. Então, tem essa pegada dentro desse sistema de estratificação. Posso continuar, gente? Estão entendendo? Aí nós temos os senhores, né? Quem são esses senhores? Então, aqui nós temos os nobres ou clérigos, tá? Eles que possuíam as terras, eles que tinham poder militar, eles que gozavam também dos direitos senhorais sobre a terra e principalmente sobre os camponeses também. Além de cobrar imposto, além de aplicar justiça, e todos eles estavam ligados às relações de vassalagem, tá? E aí você vai ter ali, né, num topo, os suzeranos e na parte de baixo, né, a concessão dos próprios feudos. Aí, quem eram esses servos, né? Os servos são esses camponeses. E aí, a gente vai ter ali as pessoas que trabalham na terra, que estão sujeitos a algumas obrigações, pagamento de renda, a gente vai ter ali pagamento de imposto também, ou seja, são todas as pessoas que dependiam, né, desse grande senhor feudal.
Aí seguimos aqui de que forma que era essa economia, né? A gente tinha um comércio que era praticado do escambo. Já ouviram a palavrinha escambo, pessoal? Lembra do escambo? Alguém lembra do escambo aí? Pode abrir aí e falar comigo. Alguém lembra do escambo? Onde é que vocês já ouviram escambo? Já ouviram escambo? A época do colonizador, quando o português esteve aqui, as trocas que eles faziam com os índios. Oi, pode falar. É que eu ia falar bem quando tu já começou a explicar. Vai lá. Eu sou do. Eu não tô no 9º ano ainda. Tô fazendo aulão, mas não tô no 9º ano ainda. Daí, Tu tá em que série? Eu tô no 8º ano. Ah, que ótimo. Diga. E daí eu pesquisei agora o que é escambo, mas posso falar? Pode, deve, claro, sempre. É sempre importante a contribuição. E olha que bacana, gente. A gente está tendo um aulão aqui, estou conversando com vocês. Ela já foi lá no insight rapidão, né? Já pegou a palavrinha, já pesquisou. Cara, isso é incrível, tá? Estou muito feliz por ti, é isso mesmo. Obrigada. Usar as tecnologias sempre ao favor. Pode falar aí. Obrigada, professor. A troca de Boa mercadoria sem que haja uso de dinheiro. Qualquer tipo de troca e ou permuta. Isso mesmo, perfeito. Então, muitas vezes, lá no português, por exemplo, ele entregava um tecido para o índio e o índio entregava a mão de obra. Ele entregava um colar ou um espelho e o índio entregava os afazeres. Então, o escambo também rolava ali no período colonial. E no sistema feudal isso não é diferente, isso é muito forte também, tá? Outra coisa, o artesanato, tá, gente? Hoje a gente tem ainda artesanato em algumas cidades, nós temos, tá? Não sei nas cidades de vocês. Aqui em Criciúma e na cidade de Sara, tem um dia de sábado que é um dia específico para artesanato. E aí na praça nossa aqui da cidade, as pessoas vão para vender os seus artesanatos. Então tem bastante gente que ainda trabalha com artesanato e ainda é um trabalho bem manual, tá? Deixa eu só pegar um negócio aqui. É um trabalho bem manual. É um trabalho bem manual que as pessoas realizam, tá? E valorizar o trabalho desse pessoal também. Até o professor pegou um artesanato aqui que eu comprei numa feira, só para mostrar para vocês aqui rapidamente. Peguei numa feira que estava tendo aqui na cidade. Deixa eu só voltar ali, peraí, para interromper aqui Peraí, que a barrinha de rolagem foi aqui. O professor pegou aqui, ó, só para vocês darem uma olhadinha, né? Peguei um artesanato que é vendido aqui, São Francisco de Assis. Um artesanato que é vendido aqui na cidade, de uma senhorinha que faz. E ela é uma senhorinha de 70 anos, tá? E aí eu conversei com ela há um tempo atrás e que engraçado, ela sustenta, né, parte da venda desses bonecos, vai para a netinha dela que faz faculdade de pedagogia. Esses bonequinhos aqui, ó. E eu fiquei encantado por ela, sabe? Quando eu conheci, sentei, conversei com ela e vi a história dessa pessoa, sabe? Então, o símbolo traz muito a bagagem dessa senhora que é artesã. Então, a importância desses artesanatos também dentro das nossas próprias cidades. Na cidade de vocês, gente, tem alguns dias que tem dias de artesanato? Tem? Falem para mim. Tem algum dia que é dia que... Pode falar. Aqui na minha cidade, às vezes, tem umas feirinhas que vendem artesanato. Ah, que bacana. Na região de Florianópolis tem bastante isso também, né? São José ali. Muito bem. Seguimos então. Aí nós temos uma arquitetura também, tá? Lembrando que todas essas arquiteturas, elas são arquiteturas materiais. Então a gente vai ter aqui uma Alta Idade Média, uma arquitetura mais românica, tá? Construção maciça, pesada, linhas simples, horizontalidade, poucas janelas. Outra coisa, pessoal, se a gente for pegar a nossa arquitetura das nossas escolas, por exemplo, dentro do Brasil, deixa eu voltar aqui que eu gosto de ver vocês.
Se a gente for pegar as nossas escolas dentro do nosso país, por exemplo, as nossas estruturas de escola, elas também são estruturas europeias, tá? Aí observem que grande parte da nossa estrutura, da nossa arquitetura, é a mesma. Janela de um lado, uma porta, parede, parede, parede. Então essa geralmente é a nossa estrutura. Só que para um país que é subtropical como o nosso, a gente deveria mudar todas essas estruturas, sabe? Ter uma estrutura um pouco mais arejada, janelas dos lados, né? A questão do teto solar, principalmente em regiões que são mais quentes do nosso país. E tem um pessoal de arquitetura aí que está desenvolvendo grandes projetos de escolas bem bacanas, sabe? E passar por essa arquitetura, gente, é passar por história também, tá? Aquela pedra que foi colocada ali, ela foi colocada por alguém. Muitas vezes alguém que sofreu, sabe? Muitas vezes alguém que foi morto também, alguém que tem uma história, sabe? Que tem uma vivência. E aí, seguindo aqui do que a gente está falando, deixa eu voltar aqui. Aí nós estamos falando, então, sobre a questão da arquitetura. Então, aqui você tem essa românica. Depois você tem a arquitetura mais gótica, tá? Leveza, graciosidade, verticalidade, grandes janelas, vitrais. Então, você vai ter esse tipo, né, de arquitetura lá no período feudal. Aí, nós temos o segundo historiando, tá? Agora nós temos aqui, ó, sobre a origem do feudalismo, é correto afirmar que, 2 pontos. Vamos lá, a gente está falando de feudalismo, e o feudalismo é o quê? É um sistema econômico, político e social na Idade Média, vai acontecer na Europa Ocidental, é dividido em feudos, tá? Dessas afirmativas que ali estão, né? Quais delas que se encaixam? Olha só, teve início ainda no Império Romano, durante o governo do Imperador Nero. Ele começou no século XV com os inícios das conquistas marítimas de Portugal e Espanha. Teve início na África durante o século V, espalhou-se pela Ásia e Europa. Ele começou a formar na Europa no século V com a invasão do Império Romano pelos povos germânicos. Qual delas aí que é a correta, gente? Vamos lá. Isso, vão anotando aí. Quais que vocês estão colocando? Vão escrevendo aí para nós. Isso mesmo. Perfeito, perfeito. Então a gente tem ali, né? Ele vai começar na Europa e aí vai pegar o povo romano e o povo germânico, que foi o que a gente falou no slide anterior ali. Então, seguindo aqui, tá? Então a gente tem a questão do feudalismo, tá? Essa foi a questão. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Industrial, tá? Dentro da Revolução Industrial, pessoal, que foi uma baita revolução que a gente teve no mundo todo, começa na Inglaterra, quando muda, né, do sistema feudal para o sistema mais industrial, que a gente antes tinha, né, a manufatura, e aí é transformada na maquinofatura, ou seja, a máquina que vai ser importante para esse processo. Aí o que acontece? Na Revolução Industrial, a gente vai ter o êxodo rural. O que quer dizer êxodo rural, gente? Quando eu falo de êxodo rural, eu estou falando das pessoas que saem do meio rural e elas vão para os grandes centros. Se a gente observar hoje, grande parte das cidades, tá? Elas são gigantes. Ali você tem indústria, você tem comércio, os melhores hospitais, as melhores universidades. E o que acontece? Toda essa cidade ficou urbanizada. E nós temos aí hoje, né, grandes metrópoles e a importância que essas metrópoles também têm. Então, quando eu falo de êxodo rural, eu estou falando dessas pessoas que estão migrando do campo para a cidade. Claro que hoje a gente tem um reverso, né?
Muitas pessoas acabam hoje migrando. Quem está no campo quer ir para a cidade, quem está na cidade quer ir para o campo. Hoje está um reverso disso, sabe? O pessoal querendo migrar aí para os grandes campos. Então, o êxodo rural, ele é algo bem importante para a gente trazer aqui. Outro ponto importante é a questão da conurbação urbana, que o professor já havia comentado ali. Conurbação urbana é quando juntam-se as cidades e você não sabe onde começa uma e onde termina outra, que é o que já aconteceu em grandes cidades do nosso país que acabaram virando grandes metrópoles, né? Aí você tem a questão da industrialização que começa a chegar aí com tudo. Hoje, nós estamos aí na quarta revolução, tá? Que é a revolução tecnológica. Cara, hoje, gente, garotada, hoje tudo gira em torno de tecnologia. Vamos falar aqui para o tio Simon, estou aqui ouvindo vocês. Tudo gira em torno de tecnologia hoje. Olha bem, a gente está hoje vivenciando a quarta revolução, que é a revolução tecnológica. Vocês já estão presenciando isso. Vocês que nasceram na tecnologia estão presenciando isso. Imagina o tio Simon, que teve que fazer aula de datilografia. Gente, eu fiz aula de datilografia, tá? Eu sou da época de datilografia. Sabe aquelas máquinas, gente, que tu tinha que botar uma fita e passar aqui, tac, 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 tac? Eu sou dessa época. Eu comecei com um computador ali, meados de 98, tá? Que eu fui fazer meu primeiro cursinho, assim, de computação. Mas onde eu quero chegar nessa questão de revolução, né? Como as coisas, elas têm revolucionado a nossa vida, né? Só que para isso também, gente, assim, ó, vocês estão chegando agora, precisa ter coragem, precisa ter responsabilidade na utilização desses recursos também. E hoje, galera, tudo está aqui para nos auxiliar. Por exemplo, só um exemplo bem simples, né? O professor está com o celular do professor aqui, né? Eu tenho aqui as ferramentas, né? Eu coloquei o Uber, tenho aplicativos de passagem, aplicativos de banco. E assim, ó, hoje está tudo tão rápido, em fração de segundos, que as próprias instituições estão se adaptando também. Por exemplo, peguem os bancos, né? Antigamente, tu precisava fazer um depósito para alguém, tu tinha que ir no banco, tu tinha que assinar documento. Hoje não. Hoje a gente faz o quê, gente? Como é que a gente faz hoje? Para depositar um dinheiro para alguém. Para ser rápido. Quem que vai matar essa charada? Vamos lá. O que a gente faz hoje? Um Pix. Isso, meu Deus. Hoje a gente faz um Pix. Isso, galera. Hoje a gente faz um Pix, cara. Tudo mais rápido, sabe? Antigamente não. Tu tinha que ir até o banco, né? Tinha que assinar papéis e tal. Então, observem que as coisas estão modificando ao longo do nosso período. E assim, ó, imagina daqui a 10 anos, sabe? Projetem-se historicamente daqui a 20 anos, sabe? Se já está todo esse recurso tecnológico, imagina daqui a um bom tempo. O próprio recurso tecnológico, esse que eu estou trabalhando com vocês aqui, olha bem, estou aqui no meu apartamento, nós estamos falando como se estamos numa aula normal nossa, no nosso dia a dia, como eu estou em outras turmas também. E aí, olha que bacana, nos aproximou, sabe? Isso foi muito bom. Eu penso assim, ó, que a pandemia que chegou para nós, né, ela veio para nos assustar e para nós refletir também, só que ela trouxe muitas coisas que foram importantes também, e uma delas é a tecnologia. A gente teve que aprender a usar muitos recursos que talvez a gente não sabia. Então, essas revoluções, quando elas chegam com essas transformações, e isso é muito importante, tá? E a gente cresce com todas essas revoluções também. Só que muitas dessas revoluções, né, acabam deixando marcas, né? Como deixou a revolução, essa nossa primeira revolução, que é a revolução industrial. Muitas marcas foram deixadas, né? Muitas pessoas morreram com essa revolução, muitas crianças trabalhavam de maneira insalubre nesse mercado, né? E aí, muitas crianças trabalhavam junto com seus pais, junto com as suas mães, então deixou muitas marcas também, porque as pessoas morreram, tá? Então, aqui é a tecnologia, né? A importância das tecnologias. Aí nós temos aqui a questão das fábricas, da produção em série, do trabalho assalariado. Outra coisa que é importante a gente trazer aqui, que aí você vai ter a questão do dinheiro, né? Você vai trocar o seu dinheiro por um bem ou por um serviço. De um lado, os empresários, que vão ser
conhecidos como os capitalistas. Oi? 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 Eu acho que abriu sem querer, professor. Ah, tá. E aí a gente vai ter aqui as máquinas, né? E as máquinas, como as máquinas elas foram importantes, o primeiro ramo industrial a utilizar a máquina foi a área de fiação a tecelagem de algodão, tá? Até deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Na Faculdade de Senac nós temos o curso de moda, aqui em Criciúma é um curso gigante, tá? Com eventos bem grandes aqui na própria cidade também, de desfiles, né? De tendência e de profissionais que a gente acaba trazendo. Então, aqui uma máquina de tecelagem, tá? E aí o desenvolvimento tecnológico, os transportes das próprias máquinas, e aí vão surgindo, né, as próprias vestimentas, e como as vestimentas, cada vestimenta dessa tem um processo histórico, cada década das vestimentas também vão se moldando com relação às temperaturas, com relação à moda e com relação ao tempo. Esse aqui eu vou pular. Eu vou passar aqui para o nosso último momento, que já são 3 horas e 40 minutos. Nosso último momento aqui é sobre o nosso país, tá? O Brasil colonial. A gente vai falar um pouquinho sobre colonização, escambo e escravidão. Eu iniciei a minha aula ali falando sobre patrimônio e como tudo isso é importante. E aí eu trago aqui uma pergunta, né? Descobrimento ou conquista? Quais dessas duas, né, que se encaixariam dentro dessa reflexão que a gente está trazendo aqui? Mas a gente sabe, né, que os portugueses, na verdade, eles avistaram o nosso país e levaram todas as nossas especiarias, levaram todas as nossas riquezas, não foram muito justos com alguns povos, né? Alguns povos, eles deixaram marcas bem profundas, principalmente os indígenas. Eu tenho visitado algumas aldeias indígenas, muitas delas estão se apagando, sabe? Isso é muito triste, porque faz parte da nossa raiz. Nós tínhamos só pelo litoral, em média, de uns 500 mil índios, hoje eles foram reduzidos, né? E assim como o povo africano também, que chegou aqui escravizado, que sofreu bastante. Então, são esses pontos que são importantes a gente refletir aqui. A chegada, né, dos portugueses no Brasil se dá na região da Bahia, tá? E aí a Bahia era a primeira capital do Brasil, depois Rio de Janeiro e hoje Brasília. Conheçam Brasília, que Brasília é bem bacana também, tá? Nós temos ali um datado de 1500, tá? Com Pedro Álvares Cabral, que sai de Portugal. E aí nós temos aqui, ó, a viagem de Cabral e Calecut, tá? 1500. Então aqui só um mapinha para vocês perceberem, né, de que forma que foi todo esse trajeto e como esse trajeto ele vai se contornar. Aqui uma fotinho do navegador, tá? Pedro Álvares Cabral. Aqui o navio. Observem, né, que quanta tecnologia que os portugueses já tinham, né, quando eles chegaram até o nosso país. E eles tinham uma grande tecnologia com eles, que era o poder da pólvora, né? Eles já chegaram fuzilando os índios, e os índios só com arco e flecha. Então tinha muito disso, sabe? Só que abaixo desse navio tinham pessoas que trabalhavam de maneira escrava para fazer esse navio funcionar também. Os navios negreiros, muitos negros morreram nesses navios negreiros, tá, pessoal? Cabral vê pela primeira vez as terras brasileiras, então quando ele avista, né? Imagina, e eu fico imaginando, né? E aí vamos refletir aqui comigo. Tu vem de um outro país, tu vem à procura de algo e tu avista uma cidade e tu avista indígenas. E esses indígenas, a grande maioria, dentro de uma outra civilização, dentro de um outro país. Então aqui é só para a gente refletir um pouquinho, né? Como que tudo isso ele vai se formar. E aí depois, através do escambo, através dessas trocas que foram feitas. Aqui o desembarque, que não foi um desembarque muito solícito, né? Que não foi um desembarque muito bacana, que teve morte sim, é importante a gente falar isso. Muitas pessoas, muitos indígenas morreram com esse confronto, né? E aí nós temos aqui o processo cultural, né, que vai se dar dentro da questão de escravidão também. Aí nós temos aqui a busca pelo ouro, mas cadê o ouro, né?
O pau-brasil foi um dos que mais foi explorado aqui no nosso país. E o pau-brasil, eles conseguem extrair uma tinta, e essa tinta ela foi exportada para fora também, além de algumas especiarias, tá? E até hoje ainda acontece isso, né? Ó, a árvore nativa da Mata Atlântica e presente em todo o litoral brasileiro, era comercializado com o objetivo de fabricar móveis e extrair a tinta vermelha de sua madeira para atingir tecidos. Devido à sua intensa exploração na época da chegada dos portugueses, acabou entrando em extinção. Então, hoje ainda tem algumas, tá, gente? Mas já está em extinção aqui. Então, aqui a gente tem algumas especiarias, tá? Pimenta do reino, noz moscada, gengibre, cravo e canela, que também foi para fora, né? A exportação desse pau-brasil, ele se dá pela questão das próprias trocas que eles faziam com o nativo ali, com o povo indígena. Foram criadas algumas feitorias, tá? Que são esses entrepostos comerciais. E aí, mais uma vez, vem a questão do escambo. A coroa portuguesa, ela tinha totalmente o monopólio sobre o nosso país. E esse monopólio, isso era muito ruim, entende? Porque somente eles mandavam, né? E o povo indígena, que era o povo nativo, aqui não tinha voz nem vez. Aqui é só um mapa sobre essa extração do pau-brasil, como foi levado tudo isso, né? De que forma foi levado tudo isso. E aí, a gente finaliza, faltam 10 minutinhos, né? E aí eu quero fazer o sorteio agora com vocês, para a gente poder... As meninas estão aí? Meninas? Michele? Oi, Oi, professores. prof. Oi, estamos sim. Aqui, Olha ó. só, Já tá tudo aqui no pacotinho já. encerramos com sucesso, né, a nossa atividade. Então, assim, gente, primeiro eu quero agradecer, tá? Agradecer em nome da Faculdade do Senac Criciúma, tá? Agradecer as minhas parceiras aí da cidade de Blumenau, muito obrigada mesmo, tá? A Gabi, a Michele que tá ali. Muito feliz por esse momento, tá? Penso que essas trocas, elas são muito importantes. Penso também que usar esses recursos de tecnologia hoje em sala de aula é ótimo, tá? Muito bacana mesmo. Estou muito feliz com cada aluno de hoje, que eu conheci história, que eu conheci valor, tá? Fiquei muito feliz pela participação de cada um de vocês, tá, gente? Meu abraço virtual, meu carinho a cada um de vocês mesmo, assim. E aí eu passo a palavra para a Gabi, a nossa bruxinha mágica, né? Hoje nós estamos aí no Halloween. Estamos, prof. Obrigada. Gente, obrigada mais uma vez a todos vocês. Ó, assim como o professor pediu, o pacotinho está aqui, a gente vai fazer o sorteio para já encerrar. Vamos lá, mostrar na câmera, né, prof? Senão não tem graça, né? Honestidade, gente. Vamos lá. São dois papeizinhos, né, prof? Isso. São dois, então vamos lá, gente. Primeiro. Vamos lá, quem é que vai ganhar aí? Deixa eu abrir aqui. Depois eu vou tentar mostrar perto da câmera. Isabelle! Dá para ver mais pertinho? Isabelle primeiro. Parabéns, Isa. Parabéns, Isabelle. Então ela vai ganhar, depois ela passa aí o endereço certinho para o prof enviar, né? Vamos para o segundo, né, prof? Deixa eu mexer aqui esse saquinho. Fazer minha bruxaria aqui. Vamos lá. Show de bola. É sério, gente, ó. Tem uma bruxinha, né, prof? Para não dizer que não, ó. Tá aqui, Olha ó. Só. Show de bola. Vamos lá para o segundo, então. Peraí. Opa. Vamos lá. Quem que vai ser o segundo? Vamos ver quem é que vai ganhar. Natália Santiago. Aê! Show de Parabéns. bola. Parabéns, parabéns. Depois elas passam o endereço ali certinho e aí manda pelo WhatsApp, que daí eu envio os livros certinho, tá? Isso, meninas. Depois a gente entra em contato com vocês, tá, meninas, para pegar o endereço. Perfeito. Fechamos então, meninas? Gente, sim, eu queria me despedir então, mas além de agradecer mais uma vez a todos, dizer, né? Não esqueçam, pessoal, vamos seguindo, ó, porque a aula do professor Simon já foi maravilhosa, tem muita coisa boa por aí também. A nossa próxima é de inglês, dia 4/11, com a professora Simone.
E aí vamos desmistificar essa coisa, esse medo de falar inglês, de montar frase em inglês, né, professor? Só tem bastante medo aí, mas não precisa não. Inglês é muito legal, assim como história é muito legal, não é? Isso. E aí vocês aproveitam para continuar vendo como é que a gente consegue ensinar aqui no Senac, como é que nossos professores de todas as unidades do Senac no estado, no país, conseguem ensinar de um jeito muito legal, tá? A gente também está muito feliz, a gente gostou muito da participação de vocês e a gente espera que em todas as outras sejam disso para cada vez mais, tá, gente? Um abraço grande, muito obrigada. Mi, tô passando para você também, para você se despedir. Obrigada a todas as unidades que estão apoiando a gente também e aos professores também que vão estar ministrando as aulas aí. Um abraço. Beijo, Mi, também. Beijo, professor. Beijo pessoal. É isso aí, pessoal. Obrigada por estarem hoje aqui. Esse evento ele é conjunto com as unidades, né, de Criciúma, de Blumenau e de Palhoça, né? Então, a gente vai estar aqui no dia 4 esperando vocês, tá bom? E um bom dia para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, professor. Obrigada, Gabi. Até no dia 4. Até mais. Obrigada. Obrigado. Beijo no coração e abraço na alma. Tchau. Tchau. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Professor, passa seu Insta. Passa seu Insta. Estão pedindo. Simon.coelho. Simon.coelho. Acho que foi, professor. Obrigado, tá, gente? Obrigada. Tchau, tchau.